boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, além de participar pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Hoje, terça-feira, aquela edição de praxe, você já sabe, com o apoio do Instituto Arpes de Pesquisa, os nossos assuntos hoje voltados para a área da comunicação e para essa conversa, para análise dos temas que estão propostos por aqui. Gustavo Luiz Marcolino, ele é coordenador de vendas do atendimento corporativo do Senac São Paulo. Gustavo, bem-vindo, como está? Bem-vindo, Mauro. Obrigado e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela presença mais uma vez nessa colaboração com a gente. Também no nosso time de hoje, formando a nossa bancada, o Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio fundador da Think Results. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, boa tarde, Mauro, todos do programa Gente que Fala. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui juntos para conversarmos e debatermos os temas tão relevantes. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente também. Na nossa bancada, Antônio Carlos Cimino, jornalista, diretor do Jornal da Zona Leste. Cimino, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. Prazer renovado estar com vocês, com o Pedro Esquiavon, Zenilda Zalfato, o Fausto Camunha e os nossos parceiros de hoje, o Gustavo, a Cristian e o Guilherme. Obrigado, Cimino. A Cristian ainda não está por aqui, ela é gerente de marketing da... Estou aqui. Está aí, por aí? Ah, aqui. Muito bem, não estava te vendo. Deixa eu te apresentar. Cristi Skulka, essa é a pronúncia? Skulka mesmo? Skulka, gerente de marketing da Roca Brasil Cerâmica. Tudo bem, Cristi? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Então, vamos ao nosso primeiro assunto, pessoal. 12:03 agora. Olha, o número de crianças de 6 a 7 anos de idade que não sabem ler e nem escrever cresceu 66,3% no Brasil em 2 anos. Com a pandemia, a quantidade das que não foram alfabetizadas subiu de 1.430.000 crianças, número que já era alarmante, isso em 2019, subiu agora para 2.390.000 crianças em 2021. É um levantamento do Todos pela Educação. O impacto é ainda maior entre as crianças mais pobres, pois além de terem tido menos oportunidade de estudar à distância, foram esses alunos que ficaram mais tempo com as escolas fechadas no país. E para especialistas, o problema não é irreversível, mas é preciso fazer muito mais do que tem sido feito. Gustavo, eu começo com você esse tema. Você concorda com algumas opiniões de que o problema não é irreversível? Mauro, na educação a gente parte do princípio de que o problema ele não pode ser irreversível, né? A educação ela nasceu para isso, ela tem que servir para isso, né? No entanto, o que a gente percebe é que talvez nós ficamos muito tempo pensando na irreversibilidade da situação, e enquanto havia, sim, muito para ser feito, né? Então, algumas questões, por exemplo, talvez norteiem o que precisa ser feito aí de muito. A gente tem uma arrecadação muito grande em termos de educação hoje no Brasil, por exemplo, mas a questão da gestão dos recursos, né? É uma questão preponderante aí que cabe o funil disso, né? A cada município, a cada escola e por aí vai. E quando a gente fala de gestão de recursos, o Senac tem apoiado muitos municípios em relação a isso, né, com treinamento para secretários, coordenadores, etc. E também dentro das escolas, né? Então, assim, a gente precisa de mais metodologias participativas que engajem a questão da escola além da escola, né? Então, trazer a família do aluno para perto da educação, para que a gente possa entender que a educação vai além da participação efetiva do professor em sala de aula, mas, por um outro lado, a gente também precisa de suporte, de apoio ao professor para que esse tipo de trabalho mais contemporâneo da educação também possa chegar em todas as salas de aula, inclusive na população mais carente, através de uma educação transformadora, né?
Muitos atores envolvidos, não é, Gustavo? Todos eles estão devidamente conectados, todos estão envolvidos ou não? Essa é uma boa questão. A questão da intersetorialidade para o saber, ela é muito importante, né? Então, na escola, a criança aprende com todos os atores que estão envolvidos ali, né? Se a gente olhar só para a escola. A gente está falando, a gente pensa diretamente no professor quando lembra de educação, mas a gente tem que lembrar que essa parte administrativa e de gestão, ela envolve o aprendizado do aluno como um todo. Guilherme, como é que você avalia esse cenário, esses números? É um cenário muito triste. É uma realidade, porque eu tenho uma filha de hoje 8 anos que passou esses 2 anos e ela não está alfabetizada, mesmo com educação à distância, ela não, porque é um momento muito tênue da criança. Ela precisa do professor, ela precisa daquele exemplo, ela precisa ter ali o contato. Então, mas eu acredito que não é irreversível. Só que precisamos de uma escola e de pessoas que vão além do necessário, né? Como disse, a gente precisa ter os recursos muito bem canalizados, e tanto na área pública quanto na privada, de mãos dadas, porque o problema é muito acentuado na área pública, porque aquelas crianças não tinham nada, né? Então não tinham nada. E na área particular elas tinham o básico, mas também não surtiu efeito. A gente sabe que não surtiu efeito. Então ela precisa realmente de um esforço muito maior da escola, mas a gente acredita, porque a escola é feita de pessoas, e pessoas que sabem lidar com isso e reverter esse quadro que é preocupante. Agora, né, Gustavo, já que você tem o exemplo aí com você citou a sua filha, e agora que as coisas começaram a entrar mais ou menos na normalidade, como é que tem sido a performance dela, como é que tem sido o dia a dia aí no aprendizado, na alfabetização? Gustavo, nos ouve? É o Guilherme, né? Guilherme. Desculpe. Guilherme, seu microfone está fechado? Segue fechado, Guilherme. Não, está sendo um esforço maior de nós pais, junto com a escola se esforçando, mas a gente está tendo de procurar alternativas fora da escola também, né? Junto com psicopedagogos, né? Para poder dar esse suporte, porque eu ainda tenho um componente a mais, a minha filha é especial. Então, eu preciso, no momento que fazer o esforço a mais, né? Você tem de ir além, mas você acompanha o trabalho da escola, mas você vê que ainda não tem o ritmo. Eu acho que precisava, se hoje a escola estar em tempo integral, para suprir essa fase, né? Isso os pais estão fazendo à parte, mas nós somos pais que estamos, de certa forma, numa bolha. E aquele que não está, né? Aquele que não tem condições, que está, a mãe e o pai estão trabalhando, aí vem até que o Gustavo falou bem, da escola, da gente essa escola se tornar uma escola de verdade, aquela escola que nós sonhamos. Cristi, se eu olhar sobre esse tema, o número de crianças que não sabem ler nem escrever cresce 66% nesse período aí de 2 anos. Então, essa era uma preocupação que já existia, e eu acho que agora, como diz o Gustavo, né, nada é irreversível, mas a gente tem que começar a agir já, porque a gente vai ver o impacto dessa pandemia daqui a alguns anos, né? E a gente continua, lógico que o caminho de cotas é o caminho mais rápido para a gente diminuir essa lacuna que existe, né, de nós que estamos numa bolha e quem não está, mas a gente precisa agir já, porque senão daqui a 10 anos, esses números que hoje são de crianças que, né, esse crescimento de não alfabetização vai ser traduzido em mercado de trabalho. E a gente nunca vai sair dessa questão de ter que ter ajuda do governo, até porque ela vai ser necessária por conta de outros fatores, como a robotização, a inserção da inteligência artificial nas indústrias. Então, é investimento de, como o Gustavo falou, de
de várias partes, né, do governo, da iniciativa privada, investimento nos professores, investimento nas escolas, investimento em tecnologia acessível para todos, porque uma coisa é quem tem o computador em casa, outra coisa é o aluno que podia até ter acesso à internet, mas estava vendo conteúdo no celular. O aproveitamento não é igual. Então, eu acho que isso é só o início de uma preocupação que tem que estar muito presente nas discussões daqui para frente. Simino, a palavra é ação, né? Mais do que agir, é agir rapidamente, né? Se a gente começar nesse segundo, algum trabalho, vai demorar muito para tirar todo o atraso, né? Então, quanto mais demora, pior fica a situação. É possível reverter, né? Mas tem que ser de forma rápida, concorda? Sem dúvida, Mauro. O estrago já está feito. Quando nós falamos em 66%, nós estamos falando de 2,5 milhões de crianças fora da escola. Então, e nós estamos falando de um país onde tem de 11 milhões de analfabetos. Os jovens estão fugindo da escola. E a culpa, a gente sempre procuramos um culpado. E são vários os atores. O governo, que fica em casa, que a economia a gente vem depois. E aí, o que aconteceu? As crianças em casa, com os pais que não tinham habilidade para educar seus filhos, claro que não a maioria, evidente, mas também trabalhando em casa, que foi uma novidade para todo mundo. A rotina mudou completamente e as crianças ficaram acéfalas, sem escola e sem os pais que tinham a obrigação ou o dever de ensiná-los, também não sabia qual era a rotina e como ensiná-los. Então, eu culpo, na realidade, o governo, porque agora que se preocuparam, que o governo se preocupou com a vacinação, que eu acho, inclusive, errada, não, ainda é uma vacina experimental, não vejo, se eu tivesse filho, não vacinaria. Então, um conjunto de situações que fez com que as crianças, desestimuladas por todo o processo de rotina em casa, não tinham o entusiasmo para estudar e está dando aí esses 66% de crianças não fora da escola. Meio-dia 13, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Aves de Pesquisa. A gente vai para mais um tema aqui na sequência. Pessoal, no mundo corporativo, do mesmo modo que na vida de cada um, a pandemia trouxe mais perguntas do que respostas. Para as lideranças, em especial, comandar subordinados num mundo sem precedentes e turbulento, como esse que a gente vive, não é uma tarefa fácil e nunca foi tão importante para o professor colocar-se no lugar do aluno para que o ensino aconteça. E o treinamento, realmente, bem feito, nunca fez tanta diferença quanto agora. Estamos falando de desenvolvimento de lideranças. A liderança nasce pronta, Gustavo, ou a gente consegue construir ao longo da vida? No sentido do tino, aquela liderança que a gente sabe, a gente olha para ela e reconhece aquela pessoa como um líder. Essa é uma excelente pergunta, Mauro. A gente acredita muito que ninguém nasce pronto, né, para nada. Embora o que a gente ainda não consegue ensinar, acho que não existe um treinamento ou um curso para isso, é o tal do brilho no olho, né? Talvez a gente possa chamar isso como tino, como você bem trouxe. E esse brilho no olho é super importante, ele começa no processo seletivo, né? Olhando para o mundo corporativo. Ele é super importante porque ele é que vai nortear o engajamento, a motivação do colaborador em qualquer que seja a função que ele desempenhe na empresa. De qualquer forma, a gente acredita muito, de novo, né, que nada é irreversível e que, pelo contrário, a gente consegue desenvolver o que é possível ser desenvolvido. Então, se a gente encontra um sujeito com brilho no olho e engajado para fazer o que ele precisa fazer, esse processo seletivo é bom, né? O onboarding na empresa funciona. Dali para frente, educação continuada e treinamento, eles são essenciais para que a gente possa desenvolver
qualquer tipo de nível de liderança ou de setor ou indústria que nós estejamos falando, né? Hoje, o que está muito em voga, principalmente por conta do momento em que a gente vive com a pandemia, é muito a questão da simpatia versus a empatia, né? Então, a gente passou por um momento turbulento, e aí eu faço essa análise entre o líder, professor, e o liderado como aluno, né? E não deixa de ser a função do líder também, a função da aprendizagem, por conta da conexão e do aprendizado, né? Então, nunca foi tão importante a gente reestabelecer como é que a gente se conecta, né, enquanto líder, com quem a gente precisa liderar. Essa é uma grande questão. Então, o tratamento individualizado, né, o entendimento sobre essas questões, e aí a gente entra mais no campo da empatia, para que a gestão possa funcionar de maneira geral, ele traz à tona esse tipo de espécie de solução para esse caos que a gente aprendeu a conviver, né? A pandemia, ela parte agora para uma endemia, então ela provavelmente é algo com que a gente precise conviver e precise aprender a como se conectar, a como liderar de forma diferente. Eu não tenho como líder mais tanta mão no jogo, eu não consigo estar presencialmente com a minha equipe a todo momento, né, até que as coisas provavelmente se reestabeleçam, mas até lá eu tenho que entender como é que eu toco esse jogo, né? Então, os critérios que eu usava antes talvez não sejam mais os critérios que eu preciso utilizar nesse momento, mesmo para a performance do meu time. E eu preciso aprender a lidar com isso, né? Então, a mudança de mindset, tem uma pesquisa recente da IBM Valley, do instituto que eles têm, que fala sobre os 4 principais fatores, assim, nessa pandemia que os líderes estão focados, né? Foram 3.000 CEOs que eles entrevistaram no mundo rapidamente, mas gestão de talentos é a primeira e mudança na mentalidade da liderança é a segunda. Tecnologia vem na sequência, né? Porque basicamente o que a gente não pode hoje, né? E a gente precisa trabalhar isso bem em termos de liderança, é olhar para um mercado, aliás, para um time que tenha todo o suporte tecnológico possível, né, em termos de aplicativos, de comunicação, etc. e tal, mas um excesso de conteúdo e de carga de trabalho muito grande, né? Ultimamente a gente tem visto aí matérias e mais matérias sobre saúde mental, por exemplo. Mais adiante no programa, Gustavo, a gente vai debater aqui se a gente está no melhor momento para empreender ou não, né? Por conta da crise, por conta da pandemia e tal. Agora, de uma maneira geral, o empreender é começar pequeno. E o pequeno é que, em grande parte, carrega o Brasil na geração dos empregos. As pequenas empresas, os micro, enfim. Os empregos partem daí. Os pequenos estão preocupados com formação de liderança, os pequenos já nascem líderes também. Os pequenos nascem muito líderes, né? Talvez sejam mais líderes em algumas situações que os grandes, né? Porque tem menos suporte, tem menos estrutura, eles têm que se virar um pouco mais, né? Eles têm que repensar, inclusive, a estrutura, etc., para poder sobreviver no mercado de trabalho. E são os que têm sustentado mesmo, assim, nas últimas pesquisas, inclusive uma recente do Sebrae, toda essa carga nova de emprego que vem acontecendo. Então, sim, acho que a gente tem que confiar muito e tem que acreditar e ter suporte para o micro e pequeno empresário hoje em dia. Guilherme, aí o seu olhar sobre esse tema, a gente não vai entrar ainda na questão se é o melhor momento para empreender ou não, mas a questão da liderança entre os pequenos, entre aqueles que estão empreendendo. Eu concordo com o Gustavo. O pequeno empreendedor é aquele cara que se vira, ele vai aprender a liderar o negócio dele da noite para o dia. Ele vai aproveitar uma oportunidade, ele vai assumir uma responsabilidade e vai ali aprender rapidamente o que é o marketing, o que é um RH, o que é um financeiro, e vai entrar em ação, né? Então, o pequeno empresário, que é a grande massa que tem aí ajudado e sempre fez o país andar para frente, né? Ele é um líder em si, né? Primeiro, ele já começa liderando porque ele aceita o desafio de empreender. É o grande passo dele da liderança, né? Se o Gustavo concorda comigo, é o primeiro momento que ele fala: eu vou liderar, eu vou ser o meu líder, né? Eu vou liderar a minha empresa, é o primeiro passo. Então, quando você fala do pequeno empreendedor, é que ele muitas vezes é individual, ou tem ali seu time, seus 5, 10, 20, 30 empregos que ele gera, ele já assume ali a liderança, mesmo não estando preparado, ele se capacita. E aí tem o Sebrae, tem o Senac, que ajudam muito nesse aspecto de se capacitar, né? Cristi, como é que você observa essa questão da liderança aí no seu universo, na sua corporação? Como é que as coisas andam nesse sentido?
Então, a liderança, eu concordo que ela sempre pode ser desenvolvida. Entrando um pouquinho na parte de neurofisiologia, né, que eu estudo esse tema e tenho algumas especializações nesse tema, a neurociência, ela fala que existe uma possibilidade genética, né, no cromossoma 8, que é uma mudança, do SNP 4950, que é uma característica genética que predispõe a pessoa a ter o gene da liderança. Só que, lógico, isso não vai influenciar em 100% a pessoa é líder ou não. A pessoa tem uma predisposição, isso foi uma pesquisa feita pela Universidade de Londres, com mais de 4.000 pessoas, e mostrando pessoas que têm predisposição. Então, o que eu percebo é que existem pessoas que têm uma predisposição para a liderança, né? E existe muito aquela clássica que a pessoa, às vezes, é uma excelente técnica, você promove ela, você perde o técnico e você perde o líder. Então, o que o Gustavo falou de empatia, e você cada vez mais numa era de muita inteligência artificial, a gente entender de pessoas, eu vejo isso como muito forte no futuro. Por quê? Porque se você tem um olhar mais empático, tem gente que não quer ser promovida para ser um líder. Ela não se sente confortável nisso. E você não precisa ter uma carreira em esteira, né? Então, entender que a pessoa tem que seguir aquela esteira de analista, supervisor, gerente, blá, 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 que é para isso que a pessoa vai ser feliz, está errado, né? É um modelo muito antigo de pensamento. Então, eu vejo que a gente tem que pensar fora da caixa, tem que ter uma mudança de mindset, porque principalmente as novas gerações, a geração Z, que são os nascidos a partir de 96, e a geração Alfa, que são os nascidos a partir de 2010, eles não querem estar na esteira, né? Eles querem trabalhar com algo prazeroso e ser feliz agora. Então, a gente tem que repensar essa questão da liderança. Antes da gente passar para o Simino, eu quero pegar esse gancho que você destacou, Cristi, passar para o Gustavo. Esse risco que a Cristi falou de você promover um técnico para uma situação de liderança e você não tem nem a liderança e ainda perde o técnico. Qual é o risco que nós corremos, Gustavo, de a gente imaginar que o líder é um cargo? O líder não é um cargo. Você pode ter o diretor líder, abaixo dele o gerente líder e abaixo, enfim, todos os subordinados com as suas respectivas lideranças. Não é uma situação de cargo. Aquele que está lá em cima é o que vai liderar. Não deveria, né, Mauro? Não deveria ser uma questão de cargo mesmo. Mas eu acho que tem a ver com o que a Cristi trouxe, assim, é um pensamento que vem lá de trás por conta de uma falta de entendimento e por conta de que talvez funcionasse e hoje nós vivemos uma outra situação no mundo, né, como sociedade. Então, acho que é isso, a gente precisa olhar, talvez seja um dos maiores atendimentos nossos, viu, Mauro, pelo estado de São Paulo, por exemplo, trabalhar lideranças de empresas que desses caras conseguiram chegar lá, de alguma forma, e precisam agora trabalhar essas outras competências que não as técnicas. Simino, quem é o líder aí na sua empresa? Nós temos aqui 3 líderes, cada um num setor, mas liderança é diferente de empreender. Nós estamos falando de 2 coisas diferentes aí. Eu concordo com a Cris, e o nosso objetivo aqui na empresa, nas nossas empresas aqui, é cada um fazer o melhor possível dentro das suas atividades e se aprimorar constantemente. Mas liderança é que nem digital, cada um tem não tem diferente. Você aprimora o que já nasceu consigo. No que a gente vê aqui, e eu observo em outras empresas, liderança, você não vai na farmácia e compra uma dose de liderança ou no supermercado, me dá 1 quilo de liderança. Não existe isso, né? E outro detalhe, se o líder se ele não se entusiasma, se ele não tem entusiasmo próprio, como é que ele vai passar entusiasmo a outros? Então, muita gente faz uma pequena confusão aí. Quantas vezes a gente vê um funcionário, empregado, bem-sucedido na sua empresa,
e aí resolve empreender. E acha que com a liderança que ele tinha na sua empresa, ele vai também ter sucesso nesse novo empreendimento. Que é engano, porque muita gente, e a gente vê aí constantemente, nós tivemos agora, recente, o maior índice de abertura de empresas, de microempresas, e fecharam centenas, por N aptidões. Há a aptidão comercial, porque qualquer tipo de empresa que há, qualquer uma, tem que ter venda. Se não tiver a venda, se não tiver marketing, se não tiver promoção, você pode fabricar uma Ferrari. Se você não tiver uma boa estrutura de marketing, uma boa publicidade e venda, você pode fabricar o melhor produto que aí não sai do estoque. Importante que muitas empresas, hoje a gente vê, nós que lidamos com publicidade e marketing, a primeira coisa que a empresa faz numa dificuldade é fechar a porta da publicidade. Diminuir custos com publicidade, que é um grande erro. É a mesma coisa que parar o relógio para economizar horas. Há um erro, e a gente percebe em certos setores de várias empresas grandes, inclusive, ao invés, no momento difícil, ao invés de dar pilha, ao invés de incentivar a publicidade, a propaganda, o marketing, seja ele em qualquer área, ou digital, ou em físico, no caso de jornal e revista, certas empresas não andam. E, pelo contrário, nós temos aí históricos de quantas empresas, e não pequenas, fechando suas portas, por conta de falta de liderança, falta de planejamento, falta de promoção e marketing, publicidade. Já dizia os antigos, né? Quem não faz publicidade não vinga, né? A publicidade é a alma do negócio e tantos outros jargões que a publicidade é a alma do negócio, eu não tenho dúvidas. O novo empregado que está numa atividade de promoção de empresa, o novo empreendedor, ele tem que olhar para o lado comercial, publicitário, tem que olhar na promoção do teu produto, conhecer o seu produto e promover o seu produto. Vamos avançar para o próximo tema aqui, nessa edição do programa Gente que Fala. Cristi, uma das maiores tendências de tecnologia para o ano de 2022, capaz de eliminar as fronteiras do mundo físico e digital, o metaverso, foi a solução encontrada pela Roca Brasil Cerâmica para apresentar seus lançamentos este ano. Segundo a empresa, a ideia é surpreender e proporcionar uma experiência divertida aos clientes, mostrando a preocupação da marca com a inovação, já que o metaverso se mostra como o futuro e uma grande promessa para o setor. Futuro ou já o presente em algumas situações, hein, Cristi? Presente e futuro, né? Esclarecer o que é o metaverso, o fim dessa fronteira entre o que é o físico e o que é o virtual. O metaverso hoje, ele está muito presente no mundo dos games, né? Então, os gamers, eles já vivem muitas horas no metaverso, né? Eles têm seus avatares, eles compram as skins, as roupas, eles equipam, né, suas personas digitais e se divertem dentro desses mundos construídos digitais. Então, acho que a forma da gente desmistificar isso, o metaverso é muito o que a gente vê hoje nos games. Qual que é a diferença? Essas plataformas digitais que unem, né, diferentes realidades virtuais, realidades aumentadas, realidades mistas, sendo usada no mundo corporativo. Um pouco depende do futuro, porque a gente depende de infraestrutura. Então, hoje a gente ainda tem o fator limitador de estar implementando o 5G,
que isso vai destravar muita coisa e vai tornar essa tecnologia mainstream. Então, quando a gente resolveu ir para o metaverso por conta desse cenário indefinido de pandemia, sem poder reunir as pessoas no mundo físico, a gente encontrou essa alternativa no mundo virtual, onde a gente extrapolou fronteiras, então a gente conseguiu convidar mais clientes de toda a América Latina, clientes da América do Norte, de todo o Brasil, e eles entravam nesse mundo digital, criavam cada um seu metaverso e conheceram os produtos com ferramentas que estavam conectadas com o mundo físico, né? Foi um evento híbrido, então, ao mesmo tempo que eram mandados amostras dos produtos para eles terem fisicamente, eles podiam visitar isso virtualmente. E como preparar esse cliente, Cristi, para o mundo do metaverso, né? Porque tem gente que não tem a menor ideia, ou que não gosta, Sim. enfim, não vai se adaptar a isso. Mauro, eu digo que foi difícil e surpreendente. Esse foi um trabalho de 6 meses de programação, definição de escopo, contratação de empresas de tecnologia, e o próprio time comercial estava muito receoso, né? Tipo, será que isso vai dar certo? Ninguém vai entender. Só que como hoje o digital está muito inserido na nossa vida, por mais que a gente veja assim, tem geração que não vai se adaptar, não, mas aquele meu cliente não vai se adaptar, é tudo muito intuitivo. É que nem um aplicativo de banco. Você baixa, você sabe o que você tem que fazer. Então, causou muito receio, mas quando chegou no momento do cliente entrar na plataforma, foi muito intuitivo. Porque era assim, cria o seu login, Mauro Friesman, cria uma senha. Você ia para a senha, já aparecia seu avatar. Monta seu avatar. E aí você já entrava no mundo e começava a andar. Então, assim como um game, é um universo, é uma plataforma onde você vai descobrindo. Não tem certo e errado. Então, foi surpreendente para todas as idades. Então, desde clientes que são mais nativos digitais, até gerações que não experimentavam o mundo dos games, ou que não conheciam, ou que nunca jogaram, se divertiram, aproveitaram a interação, e foi uma bela descoberta, assim, né, da gente se propor ao novo. Não, eu fiz essa pergunta sobre como é que o cliente recebe, e você deu o exemplo do banco, é que quando a gente abre o aplicativo do banco, você sabe o que vai fazer lá dentro, mas se você parar para pensar na fachada do banco, você consegue. Mesmo que você não conheça o seu gerente, não sabe a cara dele, a cara do caixa que está lá, você vai imaginar que tem uma pessoa ali na gerência e no caixa, mas no mundo metaverso não é assim que funciona. Não, mas tinha também. Então, por exemplo, o cliente ele entrava nesse metaverso, mas a equipe comercial dele estava lá dentro também. Tinha um outro avatar, então aquela persona virtual estava lá também acompanhando e brincando junto, tendo esse entretenimento junto, e muitas vezes falamos, agora vamos para lá, que nem quando você joga online, né? Agora vamos descobrir o que tem aqui do lado direito, o que tem. Então, você tinha essa conexão com alguém de dentro da companhia. Então, você podia estar lá sozinho, falando, vou me aventurar sozinho, como você podia falar, não, só vou entrar na hora que a Cristi entrar, para ela me falar por onde que eu vou. Então, você tinha essa oportunidade, mas foi, como eu digo, foi bem enriquecedor, assim, porque a gente percebe que as pessoas... O medo existe, mas hoje em dia está todo mundo já um pouco preparado para tudo isso. Faltando 26 minutos para 13h, esse é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orpes de Pesquisa. Uma parada breve, rapidinha, a gente vai para o intervalo. Na volta aqui, a gente vai tratar um pouquinho de economia. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso.
A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 25 minutos para 1 da tarde, agora você está no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Nós vamos colocar agora na nossa conversa o Daniel Matos, participando aqui com a gente todas as semanas, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Boa tarde aos colegas. Boa tarde para você também, Daniel. Vamos falar sobre o seguinte: PEC dos combustíveis é o assunto lá em Brasília, não é? A gente acompanhando a ideia, né, de derrubar os valores aí dos combustíveis, os preços que estão complicados aí na bomba para todo mundo, subiram muito nos últimos meses, no ano passado. Enfim, qual é o risco fiscal dessa PEC se ela vier a ser aprovada? A gente tem que lembrar sempre que renúncia de valores, renúncias fiscais, uma vez que isso mexeria com tributos estaduais e tributos federais também, isso pode atrapalhar metas anuais de resultado fiscal. Como é que você observa tudo isso? Inicialmente, né, a primeira proposta que foi aprovada na Câmara já previa, né, uma renúncia de 75 bilhões, que seria um impacto para o resultado do país. Entretanto, agora o que se está cogitando ampliar no Senado, você tem um acréscimo de mais 25 bilhões, ou seja, seriam 100 bilhões a menos para os cofres públicos. E aí tem um grau, aí tem um fator muito arriscado. Qual é? A justificativa para tudo é que poderia se fazer isso porque o país ele tem um colchão monetário, né, utilizando as reservas cambiais. Interessante, então você poderia de uma certa forma queimar, né, usar essa reserva cambial para fazer uma compensação. Entretanto, reserva cambial é algo muito sensível, né? Esse governo, desde quando ele começou, ele vem usando muito as reservas cambiais em algumas propostas. Isso denota um risco muito grande, porque as reservas cambiais elas são utilizadas para que o país consiga superar eventuais ataques especulativos à moeda, né? A gente já sabe que o real está muito depreciado em relação ao dólar. Então, gerar uma fragilidade nesse momento que vai vir agora, eu acho que não seria muito interessante, né? Logicamente que a medida é muito bem aceita pela sociedade de uma forma geral, em termos de reduzir o custo de um combustível que está alto, né, de uma forma geral. Entretanto, são um reflexo da crise, né, dos custos que foram tendo e da própria precificação atrelada ao dólar pela OPEP. Então, muito complicado e muito arriscado caso isso, infelizmente, venha a ser aprovado. E pensando que o barril está ali pelos $90, pode chegar aos 100, todo esse trabalho poderia não dar resultado, né? Uma eventual PEC nesse sentido aprovada, não? Pois é, além de você não ter o resultado esperado, você comprometer a reserva cambial do país, que, meu amigo, você vai ter um choque muito grande, você vai ter o aumento dessa depreciação real-dólar, né? Você teria um aumento da taxa de juros para tentar controlar a inflação que vai se gerar interna dentro do país e que, infelizmente, você vai penalizar o consumo, vai penalizar o desenvolvimento da atividade privada nesse momento tão frágil e que, de uma forma geral, você vai acabar agravando o que já não está tão bom assim. Mais inflação, mais juros, elevação de juros, esse seria o reflexo. Pelo risco, né, de se utilizar muito reserva cambial. Que fique claro, reserva cambial ele é um colchão monetário para o país e que é utilizado muito. Você tem um nível, né, aceitável para que você consiga evitar ataques especulativos à moeda. Então, o uso constante dessas reservas podem colocar o Brasil numa situação
monetária muito sensível e crítica. Tá? Esse eu acho que seria o principal ponto de observância, o uso excessivo das reservas cambiais. Muito bem. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, especialista em direito tributário, aqui com a gente nessa análise. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente se fala na semana que vem. Ok, Mauro. Boa tarde e saúde aos colegas. Até. Obrigado, um abraço para você, Daniel. Seguindo por aqui, faltando 20 minutos para 1h, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Agora sim, Guilherme, empreendedorismo é algo que move as pessoas a fazerem a diferença, mas com tudo que a economia, a política e a sociedade têm passado, é momento de empreender. Criar ou desenvolver uma ideia de negócio pode dar certo agora? É muito arriscado ou não? Para muitos especialistas, essas perguntas são menos importantes do que saber exatamente o que se quer montar, se tem aptidão para o tipo de negócio e se saberá administrar o negócio, claro, com dedicação e profissionalismo. Bom, essa parte final para depois. A primeira pergunta é, vamos pegar o limão e fazer a limonada agora ou não é o momento, Guilherme? Olha, se a gente for esperar o melhor momento, a gente nunca faz nada, né? Isso é uma tônica em quem empreende, quem assume essa responsabilidade, né? Nunca vai ser o bom momento, porque sempre tem uma vírgula, tem uma exclamação que vão levar aquela pessoa que quer empreender a não empreender. Agora, o que você falou muito bem é saber o que vai se fazer, como vai se fazer um bom planejamento, a pessoa estar preparada para assumir essa responsabilidade, assumir os riscos, né? Porque tanto você empreender como não empreender é um risco, né? Não é uma matemática certa, né? Vou comprar isso e vou ter o meu relógio. Não, eu vou empreender, eu vou trabalhar. E eu acho que aí falta as pessoas assumirem o risco realmente e, principalmente, se prepararem e se dedicarem ao que estão fazendo, de corpo, de alma, que isso é o primeiro tônica para dar certo o seu negócio, né? Para empreender, você tem que realmente ir para aquele negócio que te apaixona, ou você pode escolher qualquer coisa, não, eu vou escolher aquilo lá que eu não tenho nada a ver, que eu não sei do que se trata, mas me falam que dá dinheiro. É um passo para dar errado? É legal isso que você fala, porque às vezes a gente é da área de alimentação, o pessoal fala, vou abrir um restaurante porque todo mundo come, né? Então nunca vai faltar cliente. Não é bem assim. Eu acho assim, a pessoa querer fazer aquilo que ela é apaixonada é um grande passo para ela empreender bem. Porque você pode... Tem várias formas como você pode entrar no negócio, né? Você pode entrar pela paixão, por aquilo que você quer fazer, por realizar um sonho, né? Pela uma oportunidade, surge uma oportunidade ou por uma necessidade. E quando você está nessa necessidade, às vezes você escolhe, eu vou fazer aquilo porque aquela pessoa ganha dinheiro, eu também vou ganhar. E aí que eu acho que aí é que a falha começa a acontecer. Porque para a pessoa dar certo, existe... Entre dar certo, abrir o negócio e dar certo, existe uma caminhada, né? Que a pessoa que gosta de um ramo, por exemplo, de alimentação, ele é apaixonado por estar com pessoas, por se relacionar com clientes, com funcionários, com fornecedores, ele vai gostar daquela rotina, ele vai ter paixão porque o final dele é o cliente elogiando, é o resultado financeiro. E às vezes a pessoa quando fala assim, eu vou ali para ganhar dinheiro, se ele for só um investidor, perfeito. Agora, se ele for operacional, ele vai estar ali trabalhando, ele não vai ter o mesmo prazer de falar com pessoas, enfim. Aí é que eu acho que precisa tomar muito cuidado. Mas essa caminhada, você definir bem a sua ideia, você ter um mínimo de planejamento, saber os seus riscos e oportunidades, né? Isso é fundamental, seja com paixão, seja com puro interesse financeiro. Porque empreender é um risco. Você assume uma liderança da sua vida, da sua família. Muitas pessoas vão pôr ali todos os seus recursos naquele sonho. Então, você definir bem o que vai fazer baseado numa paixão, baseado numa experiência. Tem muita gente que, após da pandemia, perdeu seus empregos
e baseado na sua experiência que trabalhava, abriu os novos negócios muito melhores do que ele trabalhava como funcionário. Então, eu acho que a paixão é fundamental. Guilherme, dá para empreender sem um trabalho de consultoria? Porque quem vai empreender quer gastar pouco, quer gastar o mínimo, porque não sabe se vai dar certo, ou porque não tem dinheiro mesmo. Então, algumas coisas você pode ali prestar atenção e falar, não vou gastar com isso, mas dá para não gastar com consultoria? Qual é o risco de você não conversar com quem tem o conhecimento e vai poder ajudar naquele momento? Olha, tem um provérbio que fala que os ocidentais investem 20% no planejamento e 80% ficam lá na tentativa e erro. Já os orientais gastam 80% do seu tempo no planejamento e só 20% ali na tentativa. Então, é importante, sim, você conversar com pessoas, com consultores, com pessoas do negócio que você vai abrir, né? Se você quer abrir um restaurante, conversar com um dono de restaurante, conversar com um consultor especializado para minimizar riscos. É fundamental. A gente não pode... Sabe, já se foi o tempo que a gente podia dar tiro no escuro. Hoje a informação está aí. Você tem a internet, você tem plataformas digitais, você tem as mídias digitais trazendo informação, você tem pessoas compartilhando a sua experiência, né? Consultores, enfim, é importante. Não vale a pena você economizar no momento do planejamento. Você pode economizar depois em outras coisas, né? Mas no planejamento, e aqui vou fazer até no marketing, na sua divulgação, não vale a pena divulgar, não vale a pena economizar, não. E esses que empreenderam justamente nesse momento de crise, perderam emprego, receberam algum valor e essas pessoas pensaram, bom, eu vou partir para o negócio próprio, e que eventualmente não estão bem, não decolaram, a coisa ainda está devagar, ou até estão pensando em desistir. Qual que é o caminho? Problemas com a comunicação do nosso Guilherme? Mauro, vai lá. Pedir desculpa Mauro, vou pedir desculpa, eu pedi para você repetir novamente, porque travou aqui para mim. Houve um travamento, eu vou repetir, vamos ver se você consegue acompanhar. Pessoas que empreenderam nesse momento de crise por conta da pandemia, perderam emprego, receberam valores e partiram para o negócio próprio. E, eventualmente, essas pessoas não estão bem, o negócio não está bem das pernas. Quais são as recomendações para salvar esse pessoal? O que dá para fazer? Olha, a gente sempre fala uma coisa que, assim, segue o dinheiro. Por que segue o dinheiro? Se não está indo bem, você tem de identificar o problema. O dinheiro não está entrando, não estou tendo clientes, então a minha ideia é vamos revisitar essa ideia. Ou não está tendo uma divulgação acertada. Eu estou tendo clientes, mas não estou vendo meu dinheiro ficar na empresa. De repente, você tem problemas no preço. Você está querendo vender abaixo de todo mundo para poder vender e não está tendo o rendimento, o lucro naquele produto. Ou você está sendo comido, aí você está tendo venda, está tendo lucro, mas seu dinheiro está esfarelando. Às vezes você pegou um empréstimo no banco, às vezes você está pagando muitas contas, você está ainda com um giro de contas muito alto. Então, é necessário você seguir esse rastro nesse momento para você identificar. Preciso revisitar a minha ideia, preciso melhorar o meu processo, preciso ver o meu preço, se está adequado, se está cumprindo isso. Que muita gente vê o vizinho, ele vende a 2, eu vou vender a 1. Como única estratégia de vencer, né? Então, às vezes, ela acaba assumindo um prejuízo. Ou outra, você está endividado, você está tendo juros no banco, que está comendo todo o seu dinheiro. Então, olha primeiro por esses 3 e reanalisar e ver uma boa diretriz para você caminhar. Faltando 11 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais. A gente vai seguir aqui com mais um assunto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou neste sábado a entrada do Brasil no grupo de negociação intergovernamental, chamado INB, criado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para discutir projeto de instrumento internacional sobre pandemias.
Ao Brasil juntam-se África do Sul, Egito, Holanda, Japão e Tailândia. As reuniões desse instituto, desse grupo, né, começarão neste mês e, ao fim do processo, em 2024, espera-se chegar a um novo instrumento que fortaleça a capacidade global para enfrentar futuras emergências sanitárias. Cimino, vamos falar um pouquinho aqui desse tema, o convite feito ao Brasil, e, claro, o Brasil, com a sua capacidade do Sistema Único de Saúde, da universalização da nossa saúde, e todo o trabalho que tem demonstrado aí ao longo da pandemia, e especialmente em levar a vacinação para os 4 cantos do país. Os quadros técnicos da Anvisa também, que aprovaram as vacinas, que já foram aprovadas em diversas agências internacionais, nosso Instituto Butantan, nossa Fundação Oswaldo Cruz, tudo isso colocando o Brasil nessa condição para poder ocupar esse local, esse lugar dentro desse instituto, né, desse grupo. Mauro, nada como o tempo, né? Todos, o mundo inteiro, ou muitas pessoas, muitos técnicos do mundo inteiro, criticaram o Brasil por aguardar a vacinação, mesmo porque, no início, a gente precisa lembrar disso, a vacinação só não iniciou antes por conta da própria Pfizer, e quando iniciou o processo de vacinação, não quis assumir o risco da própria vacina, tanto que na sua bula diz que ela não se responsabiliza por nada, por nenhum efeito colateral que ela possa ter. E penalizaria, naturalmente, a presidência, o Ministério da Saúde. E tanto que demorou para que a vacina fosse aprovada ou fosse comprada, melhor dizendo, por conta desse risco que, se desse algum problema de saúde com a população, o governo federal é que teria que bancar tudo isso. Aí teve que passar pelo Congresso, e o Congresso aí aprovou a compra das vacinas. A gente não pode esquecer disso. E não pode esquecer também que as vacinas ainda não são consumadas, não é fato consumado. As vacinas ainda são experimentais. Com todo o trabalho que o governo fez, com as compras, a vacinação, nós temos aí 80% da população totalmente vacinada, e agora as crianças. Então, ser convidado para representar a América Latina na OMS, para nós é um orgulho, por tudo que foi comentado e com todas as críticas que o país recebeu. Foi escolhido para agregar a esta comissão, que vai para a ONU e depois para a Unesco. Então, todo esse estudo que o Brasil vai participar não é coisa pequena, não. Tanto que todo o processo de estudo que estará sendo feito, mais as atualizações do próprio governo brasileiro, isso tudo vai para a ONU, que aí vai recolher todos os dados, e vai para a Unesco também. Então, é um momento, para nós, é um momento de orgulho, não há dúvida nenhuma, e de uma profundeza, um aprofundamento para se assegurarmos da vacina. Não vejo que só vejo coisa boa nisso, só vejo coisa boa. Agora, Cimino, me permita, a questão das vacinas, todas elas, tanto a Pfizer quanto a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, lá da Inglaterra, do Reino Unido, elas não são experimentais, todas elas foram testadas, todas elas foram aprovadas por diversos organismos internacionais, têm os testes de eficácia e foram, assim, distribuídas mundo afora, inclusive no Brasil, e a nossa Anvisa aprovou essa aplicação em todos nós aqui. Então, elas não são experimentais, elas têm os seus testes de eficácia comprovados.
Não, mas ninguém dá atestado disso. Nenhuma fábrica, nenhum laboratório dá atestado de 100%. Então, pode pesquisar, elas são vacinas ainda em estudo. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Ainda não existe uma eficácia 100%. Tanto que tem aí vários estudos e pessoas em comorbidade, os efeitos em jovens. Você veja, nunca tantos atletas sofreram tantos problemas físicos quanto agora. Quantos idosos morreram em função da própria vacinação? Então, não é uma vacina como você vai, por exemplo, todo ano tomar uma vacina antigripal, você toma com segurança, e é todo ano. Tanto que não é uma vacina eficaz, que a princípio, e era dito, inclusive, foi dito até pelo governador, João Dória, que uma dose seria suficiente. Aí veio a segunda, veio a terceira, está se falando em quarta, quinta dose. Sinal que ela não cura, sinal que ela não inibe o vírus. Se ela precisa de mais doses, se ela precisa de mais segurança, sinal que ela não é eficaz. Pode dar o rótulo que for, mas ainda elas não são eficazes. Eu dei o exemplo da Pfizer, como poderia dar o exemplo da AstraZeneca e tantas outras, porque elas, o rótulo, se você pegar o rótulo da vacina, como eu tive curiosidade de pegar a bula da Pfizer, por exemplo, eu me vacinei 2 vezes e confesso a você, eu estou arrependido. Se eu pudesse, eu não me vacinaria. Mas a minha atividade, o meu círculo de relacionamento, as empresas e empresários os quais eu visito, eu acabei cedendo para não ser excluído de reuniões e de amizades. Mas não me sinto confortável, hoje, eu ainda não me sinto confortável de ter tomado as 2 doses, por conta da insegurança. Por conta da insegurança. Mais uma vez, me permita, contra fatos não há argumentos. A gente sabe que as pessoas que estão morrendo nesse momento por conta da Covid são pessoas que não estão com o ciclo vacinal completo ou que não tomaram vacina. E a gente observa que essa variante, a Omicron, nesse momento, estamos suportando por todo o trabalho que a vacinação vem trazendo de proteção para todos nós. Mas vamos torcer para que... Eu imagino, Mauro, que algum efeito ela deve fazer, evidente. Mas o que eu digo é o efeito total. Nós temos aí dezenas ou centenas de casos de pessoas que morreram com a 3ª dose. Agora, recente, essa semana, o ex-esposo de uma apresentadora, uma âncora da Globo, o ex-marido dela morreu com vírus, morreu com a doença, com a 3ª dose tomada. Então, eu não me sinto seguro, e como eu e milhares de pessoas não se sentem seguros, apesar de ter tomado a vacina até por obrigação social, mas não se sente seguro, por conta que ainda ela não dá a segurança que todos precisam. Tanto que já está se falando na 4ª dose. Pessoal, nosso tempo já é esgotado, faltando 1 minuto para 13h. Cimino está com a palavra, sua despedida, sua mensagem final, Cimino. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a você, Mauro, a produção, a Zenilda, o Fausto Camunha, nosso amigo, que hoje, inclusive, quem mandou lembrança para todos aí, o Elias Scaff, tem uma lista aí de amigos mandando o Zidane, que foi candidato e é candidato aí à presidência da Federação Paulista de Futebol, todos eles mandando um abraço para vocês. Né? Isso mesmo. Muito bem, obrigado, Cimino. A palavra final do Guilherme, vai aí, Guilherme Brito. Obrigado, Mauro, obrigado, Fausto, a todos do programa Gente que Fala. Um prazer estar aqui juntos, mas nessa oportunidade. Boa tarde a todos. Cristi, sua palavra final. Obrigada, Mauro, pelo convite.
e pela oportunidade. Gustavo Luiz Marcolino, você encerra. Obrigado aos colegas, obrigado, Mauro, pela oportunidade. Vacinem-se. Obrigado à ciência, inclusive, pela vacina. Gente, obrigado pela presença de vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com apoio do Instituto OBS de Pesquisa. Estiveram com a gente hoje o Gustavo Luiz Marcolino, coordenador de vendas do atendimento corporativo do Senac aqui de São Paulo, Cristi Chuca, gerente de marketing da Roca Brasil Cerâmica, Dr. Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio fundador da Think Results, e o jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste. Na mesa de som com a gente hoje, deixa eu ver quem é que está com a gente aqui. Gerson me passou aqui. Quem que está hoje? Fabiano Souza, valeu pelo comando aí. O Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon de Férias, apresentação minha, Mauro Friesman, Pedro Schiavon na pauta e na redação, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando por aqui na Trianon, o nosso musical vai até às 18h, na sequência o Radar Paulista apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça vem com as informações ao vivo no horário do rush do almoço pelas ruas e avenidas aqui da capital. 1h, 1 minuto. Obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, até amanhã.